Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade dos educadores no YouTube. Meu nome é Cristina Arata, eu sou preletora já há um tempinho, bastante tempo, e na verdade minha formação não é professora, educadora. Eu tenho outra formação, mas eu sou muito apaixonada pelos educadores, pois eu creio firmemente que quando se muda a questão do pensamento, da postura mental dos educadores, que são os pais, que são os professores, nós, na verdade, temos a grande oportunidade de realizar grandes sonhos, porque nós fazemos com que as nossas crianças, os nossos jovens, que vão construir a nossa nova civilização, estarão sendo bem formados, porque os nossos educadores estão muito bem formados. Então, realmente, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela Associação dos Educadores. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa atividade, através do convite feito pelo nosso superintendente, pelo Dr. Luiz Gomes. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada. Bom, nosso tema hoje é um tema bastante importante e até nós estamos fazendo alusão e comemorando o dia que inicia a primavera. Hoje, 23 de setembro, é o dia da primavera. Na verdade, a primavera pode ser iniciada ou no dia 22 ou no dia 23. Esse ano, inclusive, está iniciando no dia 22. Mas estamos na época do início da primavera. E a primavera, quando nós pensamos em primavera, nós pensamos em... O que será que nos lembra a primavera? Lembra novos brotos, né? Lembra novas plantas, lembra flores, lembra um clima ameno. Ele traz a questão da renovação, ele traz a questão do renascimento. E isso, na verdade, nós renascemos todos os dias, na verdade, mas às vezes, algumas épocas do ano, nós pensamos um pouco mais na questão do renascimento. Primavera é uma questão de renovação, então podemos pensar também nessa questão de um renascimento. Renascimento, como a natureza faz, é uma questão interna, né? Ela trabalha isso internamente para depois eclodir. E o nosso renascimento não é diferente, né? Renascer significa nascer de novo, né? Então significa que houve uma mudança interna, que há um crescendo de conhecimentos para que haja uma eclosão desse novo conhecimento e dessa nossa vivência, né? Para iniciarmos, então, eu gostaria de trazer um texto, né, que é do professor Masaharu Taniguchi, do livro Meditando sobre a Vida. Nesse livro, que no meu caso é a primeira edição, ele na página 73, ele traz um texto da seguinte forma: a vida nasce de Deus, onde a vida manifestam-se o belo, a ordem e a alegria. Quando a vida vibra com grande energia,
as tristezas e os sofrimentos desaparecem, sendo substituídos por alegria e entusiasmo. E é o amor que proporciona alegria, prosperidade, dinamismo à vida. O amor é lindo, ilumina a nossa vida. Por ser proveniente de Deus, o amor é eterno e infinitamente precioso. Todos os seres e todas as coisas foram geradas por Deus, e Ele os ama. Todos os seres se originaram de Deus, portanto, somos todos irmãos. Amar e respeitar todas as pessoas é amar os filhos de Deus, que são nossos irmãos. Deus é um ser onipresente. Por isso, o amor de Deus abrange a todos. Deus nunca ama de modo parcial. É impossível Ele discriminar as pessoas amando umas e deixando de amar outras. Nós que somos filhos de Deus, também não devemos agir de modo parcial, ou seja, amar algumas pessoas e detestar outras. Deus permite que todas as pessoas, sejam boas ou más, recebam igualmente as bênçãos dos raios solares e da chuva. Nós também devemos amar igualmente a tudo e a todos. Esse texto, na realidade, ele me traz uma reflexão que, na verdade, ele trouxe para mim o que a gente está chamando aqui de renascimento, de renovação. Ele me trouxe uma completa mudança de postura e visão. E isso eu vim aprofundando ao longo do tempo dos estudos da própria Seichin-no-ye. Existia uma situação que me incomodava bastante, desde que eu comecei a estudar essa questão do assunto de eu e o outro somos um, né? Que era o seguinte: quando nós andávamos na rua, seja para fazer compras, seja num supermercado, qualquer lugar. Na realidade, isso acontece principalmente nas ruas. Nós andamos nas ruas e cruzamos com várias pessoas. E normalmente nós cruzamos sem sequer olhar para as pessoas, né? Sem sequer, talvez, percebê-las. Né? E esse texto que eu fiz a leitura, ele fala sobre a questão do amor entre as pessoas, né? Que Deus ama todas as pessoas e que nós, em sendo irmãos, devemos amar todas as pessoas. E para mim essa atitude, que na verdade eu tinha e eu percebia nas outras pessoas, era uma incoerência, né? Então, eu refletindo sobre isso, né? É por isso que ele me fez renascer, porque tinha coisas que aconteciam e que não tinha uma coerência. Então eu precisava, na verdade, estudando a Seichin-no-ye, vivenciar um pouco mais do que a Seichin-no-ye falava. Então, eu tenho uma rotina diária já há bastante tempo de fazer caminhadas, né? Então eu caminho bastante cedo, porque aqui na minha cidade, né, eu moro em Recife, o sol aparece bem cedo, né? Então o amanhecer é bastante cedo, e então entre esse horário 5h30, 6 horas da manhã, eu já saio para caminhar. E nessa atividade, eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer para resolver essa questão do não falar e também para fazer esse treinamento de se sentir um pouco mais um com o outro. Aí o que eu fiz? Eu me desafiei a começar a cumprimentar as pessoas, né? Pelo menos dar bom dia, né? Para não ficar aquela situação de não reconhecer e nem fazer o perceber da presença daquela pessoa. Aí eu, timidamente, né, porque a gente tem o costume de não falar com estranhos, né, desde a época de criança nós somos conduzidos a não falar com estranhos. Então eu comecei a fazer esse cumprimento a essas pessoas. Então, timidamente, comecei fazendo o bom dia, dando bom dia. Um bom dia assim meio, né, sem jeito, assim, porque eu não conhecia a pessoa, então, como eu não conhecia, eu não sabia como ela ia reagir. Mas, de qualquer forma,
vamos começar. Então eu comecei a dar um bom dia, e as pessoas começaram a me responder. E nesse pequeno exercício, né, eu percebi o quanto a palavra bom dia é bem poderosa. Porque, na verdade, ela parece são duas palavrinhas que nos remetem à questão da boa educação. Bom dia, né? Se você chegar em algum lugar, você precisa cumprimentar alguém. Bom dia, boa tarde, né? Você faz esse cumprimento. Então, é um sinal de boa educação. Mas se nós pensarmos e aprofundarmos um pouco mais, vamos perceber que esse bom dia, você quando diz bom dia, você está desejando um dia maravilhoso para aquela pessoa. Na verdade, essa é a grande intenção. Talvez não tenha o sentimento, mas a intenção é desejar para a pessoa um dia maravilhoso. E quando a pessoa responde a você, ela está desejando para você um dia muito bom. Quando a gente pensa em termos de Sechonoye, quando toda palavra tem força de criação, então nós percebemos que só o fato de você dar bom dia com intencionalidade, você já está fazendo uma boa ação. E aí eu fui percebendo que ao fazer esse bom dia, eu já começava a fazer algo, né? Começava a ter uma atitude mais proativa e talvez melhorar o mundo. Então eu comecei fazendo bom dia e as pessoas algumas não me respondiam, ora sim, mas de qualquer forma eu sentia que nesse primeiro momento eu dava esse bom dia um tanto quanto de boa educação, como era de praxe. Mas aí eu fui aprofundando um pouco mais nessa experiência, né? Vamos chamar de experimento social. Eu fui fazendo o aprofundamento dessa experiência e comecei e me desafiei, além de dar bom dia, começar a dar sorrisos, né? Porque, na verdade, o que a Sechonoye fala é que se todos nós somos irmãos, na verdade, nós nos conhecemos, né? Nós somos uma única vida, né? Que estamos separados por questão cultural, por questão de formação, né? E agora está na hora de fazer, então, essa junção, essa união. Então eu comecei a dar bom dia e dar sorrisos. Só que o sorriso não era qualquer um, era o melhor sorriso que eu poderia dar. Até porque eu estava dando um sorriso para um outro filho de Deus. Essa era a minha prática. Então eu dizia bom dia e e dava um sorriso. E fui percebendo que as pessoas, às vezes, no primeiro momento, ficavam um tanto quanto desconcertadas, porque elas ficavam olhando para mim, parecendo assim, na expressão, será que eu te conheço? Mas, de qualquer forma, não me intimidei e continuei dando bom dia e o meu melhor sorriso, como se eu as conhecesse, como se fosse uma pessoa muito querida. E assim fiz. E aí fui percebendo que as pessoas, elas iam num primeiro encontro, né, que às vezes eu fazia o mesmo caminho para caminhar, e encontrava às vezes as mesmas pessoas em lugares muito próximos. Então a primeira vez que eu as cumprimentei, elas fizeram aquele bom dia bastante simples, né, mas que a partir da segunda vez, na terceira vez, quando eles me reconheciam, eles começavam a me dar maiores sorrisos, uns bons dias mais expressivos. E não é que eu comecei a gostar muito dessa experiência? Aí eu avancei um pouco mais, né? O professor Seiichi Taniguchi, ele diz que é muito importante que a gente abençoe as pessoas. Então eu comecei, além de dar bom dia, um sorriso, eu comecei a abençoar mentalmente as pessoas, né? Então mentalmente eu pensava, Deus a abençoe, Deus o abençoe e o conduza à felicidade. E o meu melhor sorriso era dado. O que aconteceu? As pessoas foram ficando cada vez mais próximas no sentido de que eu encontrava com elas, elas me sorriam como se eu as conhecesse, e na verdade eu comecei a conhecê-las. Comecei a distinguir as feições das pessoas,
as pessoas que normalmente eu encontrava, e começou a ser uma alegria encontrá-las, né? Então as pessoas começaram a dizer a mesma coisa, olha como vai, né? E já fomos avançando. Como vai? Quanto tempo não lhe vejo? Né? Que bom lhe ver aqui. E aí, está caminhando? Né? E aí, você está se exercitando? Isso era motivo até de conversa. Muitos deles, eu não sei o nome. Talvez a grande maioria ainda não saiba o nome. São encontros assim, alma para alma, como se fosse. Mas aí eu fui percebendo que ao final das caminhadas eu voltava para casa com uma outra energia, né? com uma outra vibração, que era essa vibração de alegria. Como nós lemos no texto, né? Como nós somos irmãos, o fato de você causar a alegria do outro lhe traz alegria também. Então a gente começa a perceber que na verdade o outro não é tão o outro assim. Então essa experiência foi me trazendo essa questão do vivificar o outro, né? De que realmente nós somos, a sensação de que realmente nós somos irmãos, né? Se a gente vai trazendo, né, essa questão da visão do homem filho de Deus, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, né? Nós começamos a perceber, por exemplo, quem já participa das associações locais, quem já teve a oportunidade de visitar, assistir uma palestra, vai se lembrar que quando nós estamos nas nossas atividades presenciais, nós somos recebidos com um gesto, que esse gesto é o gesto da reverência, e com um muito obrigado acompanhando. E na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reverenciando a imagem verdadeira. O que é essa imagem verdadeira? É exatamente a questão de nós termos dentro de nós, né, essa ligação com o Deus Pai, e que nós somos filhos de Deus e temos dentro de nós a questão do divino. E essa questão do divino, nessa visão, nós somos perfeitos, nós somos capazes, nós somos maravilhosos, nós somos inteligentes, harmoniosos. Então nós nos olhamos dentro da Seichonoye como filhos de Deus perfeitos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então na Seichonoye, a primeira coisa que nós, quando adentramos a uma associação local, nós somos reverenciados, né, como filhos de Deus que somos, né? As pessoas que estão na recepção reverenciam a nossa imagem verdadeira. E aqui eu gostaria de trazer esse texto, né, que fala sobre essa questão da reverência. Então, o reverenciar, eu vou trazer aqui o livro, né? O livro Assim se Concretiza o Bem, do professor Seiichi Taniguchi, no meu caso é primeira edição, né? Meus livros é para mostrar que eu tenho um pouquinho de tempo dentro da Seichonoye, né? Então, dentro a minha primeira edição, na página 309, ele fala o seguinte, talvez contestando aqui esta questão do perfeito maravilhoso, o professor Seiichi Taniguchi, ele diz o seguinte, aparentemente, né, então ele usa essa palavra, aparentemente, este mundo é imperfeito e cruel. E talvez a gente veja assim e pense, mas poxa, né, a Seichonoye vê as pessoas como perfeitas, mas elas não são de verdade, né? Então o professor Seiichi Taniguchi, ele fala, aparentemente este mundo é imperfeito e cruel, mas tal aparência não representa absolutamente o aspecto real da verdade. Esta aparência é artificial e provisória, porque a sua imagem verdadeira, a imagem originária, é perfeita e harmoniosa. Esta imagem verdadeira se manifesta concretamente quando a visualizamos mentalmente. Então, essa imagem verdadeira, ela já existe. Por quê? Nós somos criados a essa imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito.
Então nós também o somos. Deus é alegria infinita. Nós também somos. Deus é saúde perfeita. Nós também somos assim. Então, só que essa imagem verdadeira está dentro de cada um de nós, né? E essa imagem verdadeira é a que nós reverenciamos quando nós adentramos numa associação local da Sitchineye. Quanto mais visualizamos essa imagem verdadeira, quanto mais acreditamos nessa imagem verdadeira, mais ela vai se manifestando. O que é se manifestar? Ela vai se mostrando de verdade. Muitas vezes, nós nos apegamos à questão daquilo que a gente olha. A gente olha as pessoas e consideramos que as pessoas são aquele corpo que a gente vê, aquele jeito que a pessoa se mostra, e nós tecemos nossos julgamentos, né? Mas, na verdade, o que a Seichoné mostra é que, independente da questão do comportamento, independentemente da questão de como nós nos mostramos aos outros, independentemente disso, em essência, todos nós temos uma imagem verdadeira. Ou seja, todos nós temos a perfeição dentro de cada um de nós. E essa perfeição, quanto mais nós visualizamos, ou quanto mais nós acreditamos, mais ela se mostra, mais ela vai se tornando real. A grande questão, por exemplo, dos educadores, e por isso que eu acho que é muitíssimo importante essa visão, essa transformação de visão que a gente tem em relação às pessoas, porque o fato a forma como nós olhamos as pessoas é que nós, em sendo filhos de Deus, nós acabamos então olhando daquela forma, é como se nós moldássemos as pessoas naquele formato que a gente acredita que ela tenha. Exatamente porque somos filhos de Deus e tudo aquilo que mentalizamos, na verdade, se torna uma verdade. Se torna uma verdade interna que acaba se mostrando na figura do outro. Então, nos educadores, a questão dos educadores e a questão dos pais, a forma como nós olhamos para os nossos filhos, a forma como nós olhamos para os nossos alunos, é a forma como eles vão se mostrar. Então, o que a gente está olhando? Na verdade, nós estamos olhando uma questão chamada de comportamento. E esse comportamento, ele é moldado pela forma como nós nos vemos. Meu comportamento é moldado pela forma como eu me vejo e pela forma como as pessoas me veem. Falando mais claro, a forma como eu me rotulo e a forma como as pessoas me rotulam. Rótulos, Questão dos rótulos. Então, essa questão dos rótulos, se eu me vejo uma pessoa triste, eu me mostro uma pessoa triste. Se eu me vejo uma pessoa que tenha uma irritada, vamos supor, eu me mostro uma pessoa irritada. Então, tudo aquilo que eu tomo como verdade para mim, ela acaba se tornando verdade mesmo. Ela acaba se mostrando como uma verdade. E tudo aquilo que eu olho para o outro e digo que ele é daquela determinada forma, ele acaba se tornando assim, e cada vez mais forte. Ele vai se apropriando daquilo que vai sendo falado para ele. Então, a nossa grande missão como educador, como pai, é nós exatamente vermos como a Seichoné fala. Nós olharmos para nossos filhos e nossos educandos, nossos alunos, com esse olhar de perfeição. Eles são perfeitos, maravilhosos, eles são dotados de capacidade infinita, eles são dotados de potencialidade infinita. E na Seichoné aprendemos que nós, como educadores e pais, e na verdade todos nós somos educadores. O que significa educadores? A gente sempre está ensinando alguma coisa, aprendendo alguma coisa. Sempre que nós nos comunicamos, sempre que nós falamos alguma coisa, nós estamos ensinando, porque nós aprendemos com todas as coisas e todas as pessoas.
Então, quando nós temos uma visão correta da vida, nós ensinamos de forma correta, mostramos de forma correta, vivemos de forma correta, né? Então, quando o educador tem uma visão correta sobre os educandos, ele vai olhar para esse educando de uma forma correta, né? E quando a gente está falando que existe no interior de cada criança, de cada pessoa, essa imagem verdadeira, que é o potencial que está ali, que existe a perfeição dentro dessa pessoa, a nossa missão como educador é extrair, né? Extrair essa potencialidade que está lá. Mas para a gente extrair, a gente precisa acreditar que essa potencialidade está dentro, né? No livro que a gente usa bastante, né, que é o livro A Verdade da Vida, volume 14, no prefácio dela, está escrito assim: educação da vida é uma pedagogia que consiste em extrair do interior do homem a vida que é dotada de potencialidade infinita. Tradicionalmente, pensava-se que educar fosse sinônimo de encher de conhecimentos, mas, na verdade, educar significa conduzir de dentro para fora essa potencialidade. Então, percebam que a nossa missão, né, como educador, em primeiro lugar, é trabalhar conosco mesmo. É o que há aqui dentro da parte dos educadores, nós colocamos como reeducar-se para educar, né? E ao olharmos dessa forma, e não olhamos só para as pessoas, as crianças, ou para os nossos educantes, também olhamos para nós mesmos, talvez em primeiro lugar, né? Porque também nós somos perfeitos, nós temos essa potencialidade, nós temos esses talentos, né? Só que nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade para que possamos também manifestar essa nossa capacidade, manifestar o nosso talento, manifestar a nossa força, né? Então, talvez a dificuldade maior seja realmente nos olharmos com um olhar divino, né? De que não somos esse corpo que a gente olha, né? Nessa altura, nessa estatura, né? Nesse formato. Nós temos dentro de nós algo muito divino, que é exatamente essa condição de ser filho de Deus perfeito. Então é isso que na realidade nós vamos ensinar, né? Que nós vamos trabalhar, usar como base do nosso trabalho em relação às pessoas que estão ao nosso redor e principalmente se nós formos pais, se nós formos professores, né? Lidamos com muitas outras pessoas fazendo um processo de educação. Então, essa questão de ver a imagem verdadeira significa mudança interior, significa renascimento, né? Então, na verdade, quando as pessoas olham para nós, né, quando nós estamos nesse olhar de filho de Deus, as pessoas nos olham no intuito de fazer com que a nossa potencialidade, o nosso talento, ele emerja, né? Por quê? Qual é a nossa missão aqui na face da Terra? Né? A gente pode pensar, podem ser aprender, nós evoluirmos, Mas a Cichune é bem clara e ela fala assim que a nossa missão é manifestar Deus, o seu mais alto potencial, né? Manifestar Deus no seu mais alto potencial significa que, em primeiro lugar, nós precisamos apropriar-se dessa verdade internamente. Nós somos filhos de Deus, criados em imagem e semelhança de Deus. E ter esse olhar, né, divino sobre nós mesmos. Não é verdade? Então, essa questão do olhar para o outro, né, vamos dizer assim, é um treinamento em que a gente olha para o outro e olha para nós mesmos da mesma forma, né? Então, voltando um pouquinho na questão do caminhar, quando eu fazia essas caminhadas, como eu caminhava muito cedo, eu encontrava as pessoas nas mais diversas aparências, né? Talvez pessoas que, no senso comum, né, a gente pensaria assim, nossa, será que eu passo nessa rua? Nossa, não tem ninguém, só tem aquela pessoa ali, sentada ali no cantinho, né, e com uma fisionomia aqui indecifrável.
Não é verdade? Mas só que com esse treinamento, esse experimento que eu fui fazendo, eu fui percebendo, né, que esse olhar maravilhoso que a gente tem sobre as pessoas e que a Seichoné nos dá, faz com que nós não tenhamos essa questão de ser totalmente reativo, né? Ou de ficar aguardando algo que a pessoa faça para que eu possa dizer quem essa pessoa é. Muito pelo contrário, né? Eu vou olhar a pessoa com esse olhar amoroso que a gente leu no primeiro texto, de que todos nós somos irmãos pela vida. Então, ao passar por essas pessoas, da mesma forma como eu olhava para as demais pessoas, eu olhava para essas pessoas também. E com o mesmo sorriso que eu dava às outras pessoas, eu também dava a essa pessoa, né? E dizia, bom dia. E às vezes eu percebia que as pessoas elas ficavam surpresas de verem que alguém cumprimentou-as, alguém disse bom dia, né? Então, esse bom dia, desejando que aquela pessoa tivesse um bom dia, mesmo que as situações não fossem favoráveis para ela naquele momento, mas eu desejei o meu melhor e abençoei essa pessoa, né? Então, essa situação de que você pode ajudar as pessoas, né? De que você tem esse olhar amoroso e que todas as pessoas gostam de serem reconhecidas, gostam de serem amadas, elogiadas, todas essas questões fazem com que a gente realmente sinta que existe essa ligação, né? Porque aquela pessoa que ficou feliz pelo seu cumprimento, você não deixou ela somente ela ficou feliz, mas você ficou feliz também, né? Então, isso vai mostrando que nós temos essa ligação. E quanto mais você vai aprofundando nessa ligação, mais você vai se tornando feliz. Não é verdade? Então, o fato de você não se prender em você, mas você olhar para o outro, faz com que a gente acabe encontrando a própria felicidade. Isso é uma verdade, né? Tantas filosofias já falaram sobre isso, mas você percebe que no dia a dia, na prática do dia a dia, né, da Seichoné que fala que o outro somos um, é que nós vamos percebendo o quanto de alegria nós recebemos ao fazermos algo em benefício do próximo, e principalmente porque a gente olha o próximo com amor, né? Porque ele é filho de Deus perfeito, ele é filho de Deus maravilhoso, né? Então, todos nós que estamos na face da Terra, nós temos missões diferentes, funções diferentes, e ninguém é inútil, não é verdade? Ninguém é inútil. Então, se ninguém é inútil, então cada um deve ter um talento que deve ser desenvolvido e que vai contribuir com o todo. Deus não criaria ninguém que fosse para ser uma pessoa que não tivesse nenhuma função para o desenvolvimento do todo, não é verdade? Então, nesse sentido, a gente percebe quão grande é a missão de cada um de nós como seres humanos que tenham essa visão de que o homem é filho de Deus perfeito e que todos nós somos perfeitos. Não é verdade? Aqui nesse livro, vou trazer outro livro, tem vários livros, né? Porque a gente vai se baseando na bibliografia que a Seichoné nos traz e ela é extremamente rica, né? Então tem esse livro aqui, Cresça Vigorosamente, né, do professor Seiichi Taniguchi, e ele fala na página 186 sobre o espírito de reverência, né? E ele coloca assim: reverenciar significa unir-se àquilo que é alvo de reverência. Quando se reverencia, junta-se as mãos. A mão direita simboliza o polo negativo e a esquerda o polo positivo. Negativo e positivo se unem para produzir uma nova vida. Quando reverenciamos a natureza, nos tornamos um só ser com ela. Quando reverenciamos Deus, nos integramos a Ele e então nossa vida se purifica e se eleva. Quando reverenciamos Deus, nos integramos a Ele. Quando reverenciamos o Filho de Deus, nós nos integramos a Deus porque somos filhos de Deus. Que lindo, né? Lindo essa união, lindo se sentir uno com todas as coisas.
lindo é olhar a outra pessoa como parte de você, né? Isso é uma prática, né? Não quer dizer que a gente faça isso de imediato. Não quer dizer que seja tão simples. Mas a questão da prática, do dia a dia, é que vai fazendo com que a gente vá tendo a vivência. E isso vai nos trazendo a sensação de unidade. Então, é necessário, é como se fosse um treinamento, né? Nós nos forçarmos a fazer esse tipo de treinamento e nós vamos verificando que existe um resultado nessa prática que nós vamos realizando. Eu gostaria também de trazer um outro livro que embasa a nossa atividade, que é Reflexões sobre a Vida. Esse Reflexões sobre a Vida também é a minha primeira edição. Para não contar quanto tempo eu tenho de CGNE, né? Enfim. E ele fala na página 197 sobre o ato de orar. Ele coloca da seguinte forma, ele diz o seguinte: é extremamente importante reverenciar as pessoas. É o que nós estávamos falando antes, né? Reverenciar as pessoas é acreditar firmemente que existe Deus dentro de cada uma delas, né? Reverenciar é sentir que o meu Deus interior reverencia o Deus que está na outra pessoa, né? Não é um reverenciar, é um reverenciar divino, né, que nós podemos colocar dessa forma. Então ele diz que é extremamente importante reverenciar as pessoas. Isso não significa reverenciar o aspecto fenomênico do outro. Não é reverenciar o que eu estou vendo, só o que eu estou vendo ali, aquele corpo, aquele sorriso, aquele jeito, não é? Mas eu também reverencio aquela pessoa, né? Porque o seu expressar-se no corpo físico é manifestação do Deus que está dentro dela, né? Então é um conjunto de coisas. A minha reverência é pelo Deus interior que está dentro dela, né? Mas eu reverencio a pessoa como um todo, não é verdade? Eu só não reverencio só o aspecto fenomênico, o comportamento da pessoa, não. Eu reverencio além do que eu estou vendo. Esse divino eu não consigo enxergar no primeiro momento, né? É o divino. Eu enxergo o corpo, eu enxergo o comportamento, eu enxergo como a pessoa fala, como a pessoa se expressa. Isso eu enxergo. Mas a nossa visão deve ir além, que é enxergar a perfeição que já existe dentro dela. Ela é perfeita, independentemente do comportamento que ela está me apresentando agora, né? Como eu disse, o comportamento da pessoa reflete o que ela pensa sobre si mesma, reflete o que as pessoas pensam sobre ela também, os famosos rótulos. Aí aqui continua, né? Lembra que tinha dito que quando nós visualizamos essa imagem verdadeira, né? Como eu estava falando no livro Assim se Concretiza o Bem, quando visualizamos a imagem verdadeira, ela se concretiza. Quando eu acredito na perfeição, né, da pessoa, quando eu vejo esse Deus que está dentro daquela pessoa e sei que ela é perfeita, né, eu sinto isso, eu trabalho de forma que eu tenha essa fé de que a pessoa é, em sua essência, ela é perfeita, né? Então, quando eu tenho essa visão, né, quando eu visualizo isso, ela se concretiza. A gente chama de ela se manifesta, ela se mostra do jeito que eu a visualizei, né? Então, a partir do momento, né, que eu olho, por exemplo, meu filho e digo assim, ele é desobediente, o que eu estou olhando? Comportamento, né? Mas se eu disser assim, que ele está se comportando daquela forma, mas ele não é assim, ele é perfeito, o que eu estou olhando agora? Imagem verdadeira. Ele se comporta assim por alguma razão, mas ele é perfeito e maravilhoso. E quando eu começo a visualizar isso com bastante intensidade, e não fico rotulando aquela pessoa, né? Rotular significa assim, ele está apresentando um comportamento de desobediência, e eu fico falando assim, ele é desobediente, né? A gente diferencia essa questão do estar, né, com ser e estar. Ele está desobediente, ele não é desobediente, é diferente, né? Ele está se comportando de forma desobediente, mas ele não é. Olha a diferença, né? Ele é filho de Deus perfeito, ele é maravilhoso, ele é bonzinho, obediente. E é assim que eu vou afirmando.
E quanto mais eu vou afirmando, e quanto mais isso se torna verdade para mim, internamente, ele se concretiza. É isso que ele está falando no livro Assim Se Concretiza o Bem. Essa imagem verdadeira se manifesta concretamente quando a visualizamos mentalmente. E às vezes é difícil, né? Porque você está olhando o comportamento, né? Ah, ele é desobediente. Ah, ele não faz as coisas certas. Ah, ele não aprende nada. Isso aí ele está nessa situação, ele não é assim, né? Mas o professor Setitani faz uma advertência aqui nesse pedacinho, quando ele diz assim: é comum as pessoas dizerem, estou reverenciando aquela pessoa, mas ainda não a estão reverenciando de verdade. Estão apenas pensando em melhorar essa outra pessoa. Ou seja, eu estou olhando a pessoa, eu estou vendo aquele aspecto que ela está manifestando, né? Ela está manifestando, ela não é. Aí eu penso assim, bom, se eu mentalizar, né? Se eu ficar mentalizando assim que ela é perfeita, mas eu continuar enxergando essa questão do estar dela, do comportamento dela, né? Eu estou apenas pensando em melhorá-la. Então eu estou indo do contrário. Eu vejo o defeito e para corrigir o defeito, eu faço a ação de ver a perfeição, né? Mas não é assim que acontece, né? Eu tenho que... Aqui ele continua no texto, ele diz assim: quem pensa em melhorar o outro ainda está preocupado com o aspecto fenomênico dele e acha mentalmente que está reverenciando a imagem verdadeira do outro. Não está. Nós estamos olhando o defeito e usando o subterfúgio de olhar e tentar ver a imagem verdadeira para melhorar o aspecto. Então, todo o contrário, né? Eu não estou olhando o que existe de verdade, que é a imagem verdadeira, criação perfeita de Deus, né? E mentalizando sobre ela e fortalecendo meus pensamentos, minhas crenças nesse verdadeiro, né? Eu estou dando a volta e tentando dizer, não, mas se eu fizer tal prática, eu vou melhorar ele. Não, ele já é perfeito. Então, se ele já é perfeito, olha a perfeição, né? Olha que ele já é perfeito. Mude o seu conceito sobre ele. Ele não é desobediente, você pensa que ele é. Você acredita que ele é. Muda, ele não é. Ele é obediente, ele é maravilhoso. Isso que é olhar. E esquecer essa questão desse comportamento. E afirmar com convicção o que ele já é, né? Então ele fala aqui: quem pensa em melhorar o outro ainda está preocupado com o aspecto fenomênico dele e acha mentalmente que está reverenciando a imagem verdadeira do outro. Mas está, como sempre, pensando em melhorar o aspecto fenomênico do outro, e essa reverência não atingiu a imagem verdadeira. Entretanto, neste momento, já está manifestada a imagem verdadeira no aspecto fenomênico do outro. No aspecto fenomênico, né? Do fenomênico que eu falo é a questão do se mostrar mesmo, né? O que ela mostra. No aspecto fenomênico dele, que pensava ser mal, existe o aspecto real, que é a imagem verdadeira. Então, nessa pessoa existem diversas virtudes. Então, quanto mais eu disser, quanto mais eu me apegar na questão do comportamento, e ele nem sempre vai ser bom, eu vou estar afirmando essa questão, né? Eu não estou vendo a imagem verdadeira, estou vendo o aspecto do comportamento. E ele não vai mudar, porque eu estou reforçando, rotulando, criando com a palavra, e a palavra é o pensamento, é a mesma coisa, né? A palavra, ela é pensada, sentida, falada, não é? Então, é a palavra. Eu não posso não verbalizar, mas eu estou pensando e sentindo. Então, existe uma palavra aí, né, que está acontecendo. Então, quando essa palavra ela vai criando raízes no aspecto só comportamental, ela vai fortalecendo esse aspecto comportamental e eu vou pensando, não tem mais jeito. Não só eu vou pensando, como a própria criança, o filho, vai pensando, eu não tenho jeito mesmo, né? Mas ele não é assim. Por isso que eu falo por isso que o mestre fala que essa questão de a gente não colocar vamos dizer assim, a nossa crença no que é verdadeiro, ela acaba fortalecendo o que a gente acredita,
tudo tem a questão ligada à mente também, né? Então, essa criança é maravilhosa, esse jovem é maravilhoso, esse filho é maravilhoso. Então, quem tem que mudar a mente? Somos nós, né? Nós, educadores, que temos que mudar a nossa mente, e isso vai dar reflexos naquela questão dos nossos filhos, né? Dos nossos educandos. Então, quando a gente vai falando sobre essa visão, percebam que existe um trabalho realmente que a gente precisa fazer conosco, né? Dentro da Seichonoye, esse trabalho de mudança de paradigmas, né, nós fazemos através da meditação, né, que nós chamamos de meditação Shinsokan, e que nós o fazemos todo dia, exatamente para que a gente vá quebrando esses paradigmas mentais que a gente tem, de olhar essa questão do que eu consigo ver com os meus olhos, né, mas começar a fazer essa questão ligada ao nosso sentimento e à nossa filiação que é divina, né? Um dia, todos nós vamos embora daqui, dessa escola chamada Planeta Terra. E o que vai sobrar? Né? Vai sobrar aquilo que a gente não vê com os olhos, né? A gente vai sobrar aquilo que é divino, aquilo que é verdadeiro, aquilo que nós chamamos de filhos de Deus perfeitos, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então é perfeito, maravilhoso. Eu queria trazer aqui, voltando à questão do livro A Verdade da Vida, volume 14, né, onde ele fala, aqui lá no finalzinho, quando ele fala da pedagogia da Seichonoye, ela fala da seguinte forma. Ele traz aqui umas palavras muito importantes. Ele diz assim: acredite no homem, acredite na criação de Deus, acredite no homem em seu estado original, isto é, na criança. A gente chama de criança, mas pode ser jovem, né? Pode ser adulto também. O talento que se aloja na criança é um diamante ainda não lapidado, é uma preciosidade imaculada. Não percas as esperanças, mesmo que a criança não se mostre talentosa. Não duvide da obra de Deus, vendo somente a aparência externa. Se Deus criou o talento e o escondeu dentro de cada ser humano, é para que este não se corrompa com a ociosidade. É porque Deus se alegra com o esforço e a descoberta feitos pelo próprio homem. É porque o ser humano, por ser uma vida individual, deve viver descobrindo e criando. Quem menospreza seu filho, porque este ainda, olha bem a palavra, ainda não manifestou talento algum, está menosprezando a vida com V maiúsculo, e desprezando a Deus. Palavras fortes, né? Então, essa visão, né, nós temos que estar treinando, né, essa visão profunda sobre o ser humano. Então, cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem uma potencialidade para desenvolver, né, sejam elas, a gente dentro da questão dos educadores, é porque falamos da criança em função de que as crianças realmente ainda têm um tempo enorme, né, para se fazer o seu desenvolvimento. Mas a gente vai falar dos jovens da mesma forma. Todos têm um potencial, né? E menosprezar esse potencial, ou achar que ninguém, ou que aquela criança tem que ter o potencial que na verdade talvez eu queira, que ele desenvolva e talvez ele não tenha, né? É menosprezar a vida, né? A diversidade dessa vida. Então, essa visão de que todo ser humano tem potencial infinito, que todo ser humano é filho de Deus, é maravilhosa, né? É você olhar cada ser humano com profundo respeito, com profunda reverência. O quanto a gente reverencia Deus, né? O quanto a gente escuta Deus. Vamos supor uma situação em que você tem a oportunidade de falar com Deus. Qual seria a nossa sensação de falar com Deus, né? Qual seria a nossa sensação de ouvir Deus? Será que a gente desprezaria Deus? Será que a gente não olharia, né? Mas nós temos a grande oportunidade de estarmos com filhos de Deus,
que é a manifestação de Deus, né? E essa manifestação de Deus, a gente deve ter essa reverência, né? Essa escuta com cada uma delas, né? Imagine que cada pessoa, ao olhar para outra pessoa, olhasse a outra pessoa com esse olhar de divindade, com esse olhar de respeito, com esse olhar de alegria, com esse olhar de acolhimento, né? Como filho de Deus é um com você. E sendo um com você, você deveria escutá-lo com cuidado, com amor, você deveria acolhê-lo com amor, né? Você deveria sentir essa tremenda alegria de poder estar convivendo com cada um deles, né? Eu faço a comparação com quando a gente tem um filho, né? Quando nós temos nossos alunos, que a nós foi dado vários presentes, né? Só que os presentes estão embrulhados com fitas, né? Com várias fitas, com papel de presente. E a nossa grande missão é você olhar os presentes. Eles são lindos, né? Cada pessoa um presente lindo, né? E que você vai tirar a fita, você vai abrir e ver o interior. E você vai tirar esse talento, né? Essa pessoa de dentro, não é a pessoa em si, é o talento que está guardado como presente, tá? Né? É a missão e função de cada educador. Meu filho é um presente. O que tem lá dentro é uma caixinha de surpresas, né? Mas quando a gente tem a educação da vida, a gente olha, né, nós olhamos essa criança como um presente, né? A gente olha como uma caixinha de surpresa que a gente vai ver lá e vai ser algo sempre maravilhoso, que foi um presente dado por Deus, né? Nós temos um curso, né, que nós sempre falamos dentro das atividades dos educadores, que é o ciclo de estudos de educação da vida. No ciclo de educação de estudos de educação da vida, eu sou aluna, mas também sou orientadora, né? Eu sou orientadora de um ciclo de estudos que é em Recife, mas também eu sou estou como aluna do ciclo de estudos de educação da vida da Regional Rio Grande do Norte, Natal. E eu tenho uma professora, né, que nesse ciclo de educação da vida, nós orientadores, né, nós somos instigados, né, a trabalhar de forma que a gente vivencie a educação da vida junto com os nossos alunos. E os nossos alunos são professores, educadores, pais. Por quê? Porque essa forma amorosa, né, de ver as pessoas, essa forma divina, né, de ver as pessoas, nós aplicamos nos nossos ciclos de educação da vida. A escuta amorosa, né, o desenvolvimento de cada aluno é um trabalho que nós empenhamos o nosso esforço e dedicação. Nós queremos que as pessoas se tornem melhores, que elas se tornem mais conscientes de seu talento, de sua potencialidade, e é isso que, na verdade, nós gostaríamos que cada educador fizesse com os seus alunos, que os pais fizessem com os seus filhos, né? Esse acolhimento, né? Saber que existe um potencial, um talento que está lá premente para se manifestar, e somos nós que vamos conduzir esse trabalho para que a gente consiga fazer emergir esse talento dentro de cada um deles, né? Então eu sou orientador, mas nesse momento como uma oportunidade de nós vivenciarmos essa questão de ser aluno, né? Nós somos alunos. E eu tenho uma professora, eu tenho minha professora de Fundamentos em Educação da Vida, né? Que ela traz uma série, ela é professora de uma escola, né? E ela traz, assim, várias vivências em relação à escola, porque ela é uma pessoa que aplica a educação da vida nas suas salas de aulas, nas salas de aulas que ela dá, né? E ela trouxe dentro da sala, nesse nosso ciclo de estudos, ela trouxe uma vivência, né, que eu achei, assim, maravilhosa e solicitei até que ela me permitisse que eu pudesse trazer essa vivência aqui. Então, minha professora se chama Joana
E eu quero agradecer muito a ela, eu sou aluna a gente chama de CEV, de Natal, e é uma grande oportunidade, né? Sou muito grata por essa oportunidade. E ela me trouxe então essa vivência com o aluno, e eu pedi para ela fizesse de forma escrita, né? Porque para que eu não fizesse a interpretação, né, dessa vivência, mas que fosse então o que ela falasse, para mostrar um pouco dessa ideia da imagem verdadeira, né? Então ela me falou da seguinte forma, que ela tem um aluno chamado Gabriel, que é surdo-mudo, né? Ela já está no 2º ano do ensino médio profissionalizante. Então ele mora na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e nesses períodos de aula online, o Estado não disponibilizou o intérprete, né? Então ficou bastante complicada a execução das atividades, né? E como ela é docente da área técnica, e o assunto dela é impactos ambientais, ela fica conversando bastante, precisa conversar bastante com os alunos, né? Ela traz a questão da consciência humana de meio ambiente e que o homem está integrado nesse meio. Então, foi trabalhando numa aula prática, né? Ela ficou bastante assim, sensibilizada, né, com a questão do aluno, porque a aprendizagem podia ficar bastante prejudicada em função de que o instrutor não falava a língua de sinais, né? Então ela pediu para um colega, né, da sala dele para repassar o conteúdo, né, que foi dado, e ele simplesmente, né, olhou para ela e disse que comigo, né, com ela, né, ele conseguia entender tudo. Interessante, né? E ele é surdo-mudo, né, mesmo sem fala. E aí ela colocou, né, no final da aula, ela disse que a diferença que dá, né, nessa questão das aulas, é porque ela visualiza, contempla a imagem verdadeira de todos os alunos, todos os dias, né? Então ela ficou super emocionada, porque ela estava muito preocupada com o processo dele, mas ele estava entendendo tudo. Então aí a gente percebe, né, que quando existe essa amorosidade, né, quando existe essa fé, né, essa crença de que todos nós somos filhos de Deus e nós estamos dando o nosso melhor, né, o aprendizado ele praticamente se dá assim de alma a alma, né, de filho de Deus para filho de Deus, na consciência de filho de Deus para filho de Deus. E aí não existem barreiras, né? Então, essa consciência, né, de ser filho de Deus faz com que exatamente a gente respeite o nosso aluno, o nosso educando, o nosso filho, como manifestação da vida de Deus. E viver essa vida sagrada é um privilégio. Estar com o Filho de Deus conosco é um outro privilégio que Deus nos concede todos os dias. Então, uma bênção, se torna realmente uma bênção viver, né? Se torna maravilhoso estar aqui nessa escola de aprendizado, onde todos nós estamos em franco aprendizado para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, tá? Eu gostaria, desse momento, então, de agradecer profundamente a oportunidade de estar mais uma vez com os senhores, né? De estarmos estudando um pouquinho mais e dizer que realmente, através de toda essa experiência com a Seitinoye, eu renasço todos os dias. Essa questão dessa vivência de ser filho de Deus, né, e de estar praticando todos os dias, me faz renascer todos os dias também. Muito obrigada a todos, muito obrigado. Eu gostaria de estar encerrando então, como nossa atividade na Seitinoye, sempre iniciamos e finalizamos com uma oração. Eu escolhi uma oração dentro do livro Minhas Orações, né? Na página 43, a oração para renascer. Eu vou falar o texto e vou fazer a oração. Oração para renascer. Renascemos a cada dia. É preciso ter consciência disso. As células do nosso corpo estão se renovando a todo instante. Portanto, a maioria das células que constituem o nosso corpo neste momento não é a mesma de uma hora atrás. Contudo, são poucas as pessoas que compreendem realmente a verdade de que o homem se renova constantemente.
A prova disso é que muitas pessoas, apesar de conhecerem esta verdade maravilhosa, a constante renovação do ser vivo, padecem das mais variadas enfermidades. Se as células que constituem o corpo estão sendo substituídas incessantemente por novas células, isso significa que mesmo que uma doença esteja manifestada agora, tratam-se de células de algum tempo atrás que estão sendo substituídas agora por células novas que não são doentes. A pessoa pensa que mesmo agora continua doente, devidamente em ilusão. Alegremo-nos, regozijemo-nos, renovamo-nos constantemente. Para conscientizar isto e para consolidar essa conscientização, aconselho fazer a seguinte oração. Se vocês quiserem ficar em posição de oração, fechar os olhos para melhor vivenciar essa oração, estejam à vontade. Muito obrigada. Ó Deus, supri-me com nova vida e fazei-me renascer. Tornai-me mais puro e alvo que a neve. E fazei de mim um instrumento para a concretização do vosso ideal celeste neste mundo terreno. Ó Deus, dai-me sabedoria renovadora. Não a sabedoria para eu obter vantagens pessoais, mas a sabedoria para eu poder servir à humanidade. Dai-me a sabedoria para concretizar na terra o ideal celeste. Ó Deus, preenchei de amor o meu coração. Não de amor passional ou sensual, mas de amor divino. Amor capaz de mitigar todos os sofrimentos da humanidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!